diante disso daí, para a gente fechar o nosso assunto, deixa eu ver aqui, o último texto. Abre, criatura. Isso. Falta um minuto no meu, da Tânia já deve ter passado uns 3. E aí nisso, então, três textos desdobrados em 3 dimensões. Na leitura popular da Bíblia, que é uma perspectiva de linha mais, até mesmo entre os católicos, que se faz na América Latina, dizemos que o texto bíblico, além de ser um texto em si, tem um detrás e um em frente. O detrás é o contexto sócio-histórico, cultural e religioso que o produz, e o em frente é o que constitui os leitores implícitos a quem é dirigida a mensagem. E o escrito é o texto em si, que condensa a mensagem por meio do universo linguístico e através do qual se pode inferir o de trás e o de frente, ou seja, é o material com o qual o tradutor, intérprete e leitor tem de dialogar. Pois bem, isto que vemos no texto bíblico pode ser aplicado também ao texto do tradutor e dos leitores. E aí, para a gente resumir aqui, correndo, a questão é a seguinte: existe um contexto por trás de onde o texto é escrito. Por que Neemias arranca pelo, barba e cabelo dos camaradas do casamento misto? Esdras fala para os caras largarem as mulheres do casamento misto. Ruth, a Moabita, é um casamento misto. Esther, a grande rainha, é um casamento misto. Então há um contexto subjacente à produção do texto. E há um público a quem se quer escrever o porquê se escreveu aquilo ali. E a gente tem que ter isso em mente na hora de pregar. Porque senão aquele garoto de 16 anos vai dar uma rasteira na gente e a gente vai passar vergonha. E aí nesse caso, e sempre tem um, mas tá, chora. E aí nesse caso, os tradutores, como narrativa viventes, também possuem um detrás e um em frente. Seu detrás é o contexto socioeconômico cultural que condiciona a sua tradução. Lembra dos brancos escravocratas do sul dos Estados Unidos? O seu em frente é o imaginário de seus leitores potenciais, que modelam sua tradução. Sua tradução é o seu próprio texto em si, sua recriação, produto do diálogo sustentado entre ele e o texto-fonte, e entre ele e seus leitores potenciais. Daí a importância que você pode saber grego, hebraico, inglês, mandarim, mas na hora de traduzir, você vai traduzir com a cabeça que você tem, com a cultura que você tem, com a posição socioeconômica que você tem, com a etnia que você tem, com a opção sexual que você tem, ou orientação sexual que você tem, com o seu gênero, o seu sexo. Hoje tem tanto gênero, né? Eu sou da época só do feminino e masculino. Então o que acontece? Você não deixa de ser você na hora de escrever, você não deixa de ser você na hora de ler, você não deixa de ser você na hora de traduzir, você não deixa de ser você na hora de ler a tradução, você não deixa de ser você na hora de ouvir a pregação a partir da tradução e não do original. Então, aí eu lembro de Provérbios 21:2, ao homem seu caminho reto lhe parece. Então, se tem uma coisa que a gente tem que guardar é o coração, porque dependendo dele, nem a Bíblia ajuda a gente, e se bobear, a Bíblia pode servir de pretexto e de refém para a maldade que a gente quiser praticar. E aí, para a gente terminar, os leitores últimos, isto é, os leitores da tradução, são quem constitui o em frente do tradutor. Eles mesmos, sendo o em frente do texto traduzido, são também textos viventes, possuem detrás seu contexto socioeconômico e cultural, seus desejos e aspirações, né? O casalzinho que quer transar antes do casamento, eles não vão ouvir o pastor bigodudo de 60 anos da mesma forma que eu vou escutar. E aí nesse caso, a respeito disso, o marido que está traindo a mulher, ele não vai escutar o texto da mesma forma que o marido que está aturando a dona encrenca, é diferente. E aí nessa situação, a gente vai observar que através de sua interpretação, podemos ver a identidade destes leitores. Os leitores podem ser sujeitos plurais que interpretam a partir de distintas perspectivas o texto bíblico traduzido. Por isso encontramos leituras a partir da perspectiva dos pobres, das mulheres, dos afrodescendentes, dos camponeses, dos jovens, dos indígenas, dos homossexuais e de outros. A tradução é a chave na interpretação que os leitores terão, pois esta pode tanto empoderar como oprimir.
Ulrich Luz, biblista suíço, afirma que os textos e as interpretações destes têm poder tanto para libertar como para matar. A história demonstrou isso. E a gente deve lembrar da Inquisição Católica, a gente deve lembrar das Cruzadas, a gente deve lembrar da época da Reforma, quando protestantes mataram protestantes em nome de Jesus, para a glória de Deus, né? Então é bom a gente sempre lembrar disso. Gente, o homem é mau. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Mas o Senhor esquadrinha os corações. E eu termino essa aula, que não tem a ver com hermenêutica, mas tem a ver com a gente, os textos vivos, as cartas vivas, ou fake news, não sei quem é você, né? Salvo quem é sábio, a gente não sabe quem é o outro. Mas, como diz a Bíblia, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus assim nos abençoe, vão na paz e não pequem mais. Deus abençoe a todos, um bom descanso.